Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia de sol, dia de calor no Rio de Janeiro, dia do aniversário da minha senhora, aniversário da Isabela. Então aqui, mozão, parabéns. E obviamente estou comemorando com ela, então a gente não vai ter aquela nossa rotina de conteúdo que vocês já estão acostumados todo dia de jogo, mas eu vou vir aqui gravar com vocês, trocar uma ideia com vocês, porque pô, não é porque outra pessoa chegou na minha vida que nossa relação ela vai perder importância, não, muito pelo contrário. Mas tô brincando, eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse jogo. Eu acho esse time de aspirantes do Atlético um time muito plural, muita coisa pra falar, muita coisa pra gente repercutir e com muita coisa pra agregar, principalmente a perspectiva do time principal do Furacão. Óbvio que a gente só tem uma partida, que foi o jogo contra o Andraus, é muito pouco pra gente tirar conclusões muito profundas, mas eu queria falar de um jogador específico, que é o Renan Peixoto. Por que eu quero falar do Renan Peixoto? Porque eu acho que o Renan Peixoto ele foi um jogador completamente diferente do que a gente se acostumou na Série B ao longo de quase 9 meses ali de competição. O Renan ficou marcado muito por ser um jogador de área, o Renan ficou marcado por ser um jogador centroavante, que traz uma característica um pouco diferente do Viveiros. O Viveiros muito mais de mobilidade, o Renan com comportamentos mais centroavante, que vai gerar peso na área, que vai disputar com os zagueiros. É só você lembrar o perfil dos gols que o Renan entregou ao longo da Série B. Cuiabá, Ferroviária, aquele gol histórico que ele vira aquele jogo tão importante pra gente, o gol contra o Atlético, o gol enfim, foram tantos e tantos gols do Renan que bancaram ele como o jogador que menos precisava de minutos para participar de um gol ao longo da Série B. E sempre com uma presença de área muito clara, sempre com uma presença de área que acabava chamando muito a atenção. Só que o primeiro jogo que a gente teve na competição, que foi o jogo contra o Andraus, eu senti um perfil um pouco diferente do Renan, e eu acho que é um ponto pra gente ficar muito atento a qual caminho vai ser o caminho do Renan ao longo de toda a temporada. Lembrando, o Renan vem de temporada europeia, joga o estadual pela Portuguesa e aí já emenda numa Série B com o Atlético. Então você não teve um momento de descanso do Renan, você teve uma sequência do Renan em vários contextos de competição diferentes, mas fisicamente você não teve o Renan conseguindo descansar, fisicamente você não teve o Renan conseguindo entregar um futebol um pouco mais assim, preservado fisicamente. E a gente sabe que o jogo do Renan é um jogo muito mais voltado para essa parte física. É um atacante muito da disputa, é um atacante muito do duelo, é um atacante muito da imposição física. Então o Renan estar bem fisicamente é um Renan que naturalmente está melhor tecnicamente. Então acho que esse é um ponto muito importante para a temporada do Renan, que tem o desafio de se provar um jogador útil dentro de um contexto de Série A. Conseguir num primeiro momento se mostrar apto fisicamente para logo depois se mostrar apto tecnicamente. Ah, mas Thiago, o que você viu de tão diferente no Renan Peixoto no jogo contra o Andraus que você não estava acostumado a ver do Renan ao longo da Série B, num contexto de Série B? Cara, principalmente mobilidade. Eu vi um Renan, primeiro de tudo, muito mais participativo, encostando no Bruninho e construindo, encostando no Chiquete, o brinde aí, encostando no Chiquete e construindo. E antes era um Renan que se limitava nessa construção de jogo, era um Renan muito mais voltado pro ato de finalizar. E eu não quero que o Renan perca esse ato de finalizar, mas quanto mais ele puder trazer elementos para o jogo dele, eu acho que o jogo dele fica um pouco mais complexo, um pouco mais adaptável a diversos contextos que a gente vai ser exigido na Série A, e aí eu acho que o Renan ele pode entregar mais. Então esse Renan mais participativo do jogo, não é o que a gente espera do Renan, vamos ser sinceros aqui, mas se ele puder entregar isso, além obviamente da presença de área, da versatilidade de finalização, eu acho que a gente só ganha com a presença do Renan Peixoto. Eu acho que a gente só ganha com o Renan Peixoto sendo um ponto de, não vou falar de desequilíbrio, mas um ponto que
agrega um pouquinho no jogo do Bruninho, do Chiquete, que pode dar uma assistência, como foi no gol do Chiquete, que o Atlético pode ter um ponto de referência muito claro, que é o pivô do Renan. O pivô do Renan gerou um gol no jogo contra o Andraus. Então, a história do jogo vai passar mais pelo Renan Peixoto. O Renan Peixoto até agora foi o fim do processo. E não que ele não vá ter essa característica a partir de agora. Mas se ele começar a participar mais do processo, agregar mais ao processo, eu acho que a gente vai ter um atacante de um nível muito legal, sabe? E lembrando, não é fácil você encontrar centroavante. Não é simples você encontrar centroavante. É muito difícil. A gente vê hoje o Flamengo disposto a investir 30 milhões de euros. A gente vê hoje o Palmeiras disposto a investir 25 milhões de euros. E por que a gente fala isso? Porque o cara que consegue entregar gol já é naturalmente muito valorizado no mercado. E querendo ou não, o recorte que a gente tem agora, a gente tem um Renan com alto índice de participações em gol. Lembrando que na Série B já foi o jogador que menos precisou de minutagem para participar de gols ao longo da competição e já começa a temporada participando de gols. Então tem esse ponto fora da curva. E óbvio, se o cara te ajuda no processo de construção, no processo ofensivo da sua equipe, ele valoriza naturalmente o passe dele. Ele transforma esse processo coletivo ofensivo um pouquinho mais difícil de ser marcado pelos adversários. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, uma defesa de um Palmeiras, o negócio é você marcar o Renan Peixoto fixo na área. Ele vai ser muito mais fácil de ser anulado. Outra coisa é você marcar em algum momento o Renan mais fixo na área, e outra você marcar o Renan saindo no lado esquerdo, abrindo espaço para o ponto esquerdo, saindo do lado direito, abrindo espaço para o lado direito, e não deixando de preencher a área. Volto a dizer, o carro-chefe do Renan continua sendo esse preenchimento de área. O carro-chefe do Renan continua sendo essa capacidade de desequilíbrio que ele tem na área, que aí realmente eu acho que é a melhor versão do Renan. Mas se o Renan ele começa a entregar mais elementos no jogo, ele começa a ser uma peça mais difícil de marcar para os times que vão enfrentar o Atlético, que naturalmente vão enfrentar o Renan. Então acho que deu para entender o contexto. Vamos ver se ao longo do Campeonato Paranaense a gente vai ver esse Renan mais versátil. Eu acho que o Atlético só ganha com uma versão mais ampla do Renan. E para terminar também, eu queria pedir desculpa a vocês. Eu sei que não é o contexto ideal, é muito no improviso, mas é aquilo. Existem pessoas importantes na nossa vida que a gente tem que conseguir alinhar o profissional com o pessoal. E hoje é o dia de eu trazer um pouquinho do pessoal, trazer um pouquinho do profissional. Mas saibam, não falta dedicação para entregar conteúdo para vocês. Se vocês pegarem ontem, já teve bastante conteúdo, hoje já é o terceiro vídeo. Vai sair mais um vídeo, vai sair análise pós-jogo. Então a gente tá, fechadão. Valeu, meu povo. Tamo junto, é nóis.